Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E tô nesse estúdiozinho adaptado aqui, consegui recuperar o tripé aqui da câmera do celular, mas tô nesse adaptado aqui para poder minimizar o efeito do som, né? Pra quem não sabe, eu ainda tô na Argentina, vim aqui fazer a cobertura de Fluminense e Argentino Júnior, no estádio Diego Armando Maradona, só que eu tô com minha família aqui, né, com minha esposa e com meu filho pequenininho, então eu não posso gravar lá em cima no quarto. Então tô gravando aqui no restaurante do hotel, onde tá essa musiquinha no fundo, e eu tenho que tomar cuidado, porque, né, se a musiquinha tocar alta demais no YouTube, eu perco a monetização. Então, vamos lá, tá? Primeiro, deixa o seu like aí embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, dá aquela moralzona aí pra gente, tá? E vamos embora. Cara, a gente já começa aqui porque são duas notícias relacionadas a Marcelo, relacionada a VAR, relacionada a Conmebol. O Fluminense, segundo informou o GE. Globo, eu tô lendo pelo menos no GE. Globo a matéria do Davi Barros, do Eric Faria e do Marcelo Neves. A informação é deles, que o lateral esquerdo do Fluminense, Marcelo, que foi expulso, aquele lance gravíssimo e muito forte em cima do Sanches, o Marcelo recebeu o cartão vermelho depois de uma consulta ao VAR e machucando o Luciano Sanches, né, de uma maneira bizarra e inacreditável, mas nitidamente sem qualquer intenção. O Luciano Sanches rompeu todos os ligamentos do joelho ali, né? Teve uma luxação completa, um negócio de louco, deve ficar fora praticamente um ano, ainda vai fazer mais exames. Mas enfim, voltando aqui à situação do Marcelo, o departamento jurídico do Fluminense foi acionado ainda em Buenos Aires para tentar uma solução, porque basicamente o Fluminense nessa quarta-feira, agora até às 21 horas, né, eu estou gravando isso daqui às 21h30, o Fluminense tinha essa data limite para protocolar um pedido na Conmebol para anulação da suspensão do Marcelo. Qual que é o entendimento ali dentro do Fluminense? É de que essa decisão ela é muito difícil de acontecer, mas ainda assim, de que a prova de que o Marcelo não deveria ser expulso, de que ele não teve qualquer intenção, de que foi uma jogada que, enfim, ele foi expulso muito mais pela consequência do que aconteceu do que necessariamente pela falta e pelo rigor e pela força com que ele entrou no lance. Esse é o entendimento do Fluminense de que a suspensão deveria ser cortada. Na matéria do GE. Globo, diz, como eu falei, de que não há muita confiança na anulação dessa expulsão, porque foi uma decisão de campo do árbitro e, enfim, ele olhou o VAR e manteve ali aliás, ele olhou o VAR para expulsar, então se ele já olhou, dificilmente vão reverter essa questão da expulsão. Há como é que se diz, cara? O pessoal do direito agora tá maluco já falando na frente da tela a palavra, eu esqueci. Há uma jurisprudência que isso já aconteceu uma vez. Todo mundo vai lembrar de Dedé, perdão pelo barulhinho do WhatsApp, todo mundo vai lembrar de Dedé, um zagueiro do Cruzeiro, que lá na Libertadores, lá atrás, num Cruzeiro e Boca, na Libertadores de 2018, o Dedé foi expulso num jogo de Libertadores. Ele subiu para cabecear e acabou se chocando contra o goleiro do Boca Juniors, que teve, enfim, uma fratura na face, e o árbitro decidiu expulsar. Foi um lance bem diferente do que foi esse lance agora do Marcelo, mas ambos têm uma coisa em comum, que foi muito danoso, né? Os dois jogadores que sofreram ali o choque saíram machucados de maneira bem severa, e ambos que fizeram a falta ali para expulsão não tiveram qualquer intenção. Na época, essa decisão do Dedé foi extremamente contestável. O Brasil inteiro ali, o responsável pela arbitragem, CBF, presidente do Cruzeiro, todo mundo enviou ofício para poder cancelarem a suspensão, e foi igualzinho, entre um jogo de ida e jogo de volta. E a Conmebol cancelou mesmo indo contra o regulamento. Eu achei até uma matéria aqui da época,
em que diz que a Conmebol cancelou a suspensão indo contra o artigo 23 da próprio regulamento da época, do comitê disciplinar, que era de que as decisões adotadas pelo árbitro de campo de jogo são finais e não são suscetíveis de revisão pelos órgãos judiciais da Conmebol. Ou seja, o que o árbitro de campo tomou de decisão não se volta atrás na justiça, né? no STJD, no Tribunal de Justiça. Então, assim, eu acho pouquíssimo provável de que o Marcelo tenha chance de jogar contra o jogo de volta contra o Argentino Júnior. Talvez esse pedido do Fluminense e toda essa comoção ali em volta desse assunto sirva de efeito para que, num determinado julgamento do Marcelo, ele não pegue mais jogos de suspensão. Não fique de fora, por exemplo, das quartas de final, caso a gente avance. Ou da estreia das Libertadores de 2024, caso a gente seja eliminado e esteja na Libertadores do ano que vem. Mas cancelar, eu acho assim pouquíssimo provável. Muito pouco provável, porque essa decisão do Dedé já foi extremamente contestável na época, e 5 anos depois, eu acho muito difícil a Conmebol descumprir o seu regulamento por conta de aí vamos estabelecer aqui, né, de um erro do árbitro, que seria expulsar o jogador. Ainda mais nesse momento com o VAR, né, com o árbitro tendo ali 2, 3 chances de ver o lance. Inclusive, só para finalizar, em relação ao Marcelo, então assim, se ele não tiver essa suspensão cancelada, que eu acho que não vai ter, torço para que tenha, obviamente, mas não vai ter, acho que não tem, deve jogar o Diogo Barbosa normalmente na terça-feira. E para as quartas de final, até que se prove o contrário, ele estaria disponível. Gabriel, você acha que deveria ser expulso ou não? Não é uma situação tão facinha não, cara. Não é uma situação fácil, não é uma situação moleza não. Você que tá falando aí que tinha que expulsar, você sabe que tem motivo também pra virar e falar assim, pô, mas realmente ele não teve intenção. Assim como o cara que tá falando bem assim, não tinha que expulsar, cara, ele não teve intenção nenhuma. Vai olhar e falar assim, ele na hora ele vai driblar, ele dá um salto. E o pé dele cai por cima e há 2 semanas atrás estava reclamando que tinha que ter expulsado o Gabriel Barbosa. Então, enfim, não é um lance muito fácil. Então, assim, eu não sou árbitro na minha visão, na hora, tá? Na hora do lance, ninguém contestou a expulsão. Felipe Melo não contestou, eu não contestei, estando lá do estádio. Então, talvez agora eu tivesse refletido mais e falado, pô, ele não é imprudente, né? Ele não chega nem a ser imprudente no lance. Então eu talvez agora não expulsasse. Mas na hora do jogo eu não consigo crucificar o árbitro, porque... E o árbitro, o vídeo que a gente lançou de tarde mostrou que o árbitro de fato nem... Ele até meio quase pede desculpa para expulsar o Marcelo. Mas como eu falei, o lance foi parar no VAR, né? Então, e falando em VAR, a Conmebol também divulga os seus lances de VAR. Os áudios do VAR, tá aí inclusive, ó, na tela. A Conmebol divulgou o áudio do... Olha só, hein? O áudio do VAR de Fluminense e Argentino Júnior e Fluminense. E eu desci aqui, quando eu abri isso no site da Conmebol, eu falei, caraca, ótimo, já tá há 2 horas publicado e eu não vi ninguém colocando isso. Vou correr pra botar no Raiz Tricolor. Abri aqui, ó, vocês estão vendo que tem um linkzinho do YouTube. Abri o link, vim aqui pra ver e vamos ver, né? Vamos ver aqui. E aí, qual foi o meu desespero? Copa Conmebol Libertadores. Quando eu percebi que... Ou a minha tristeza, sei lá, né? Quando eu percebi que, na verdade, não tem o lance de Marcelo. Eles não divulgaram o áudio do VAR do lance do Marcelo. Eles divulgaram o áudio do VAR do Diogo Barbosa, da expulsão do goleiro deles. A gente vai ver aqui e tal, porque é de relevância também. Mas por que a Conmebol não divulgou o áudio do Marcelo? Assim, foi uma expulsão que só aconteceu por causa do VAR. O árbitro de campo não expulsou. Eu na hora nem percebi isso. Mas o árbitro só dá o cartão vermelho quando... Depois que ele vai no VAR. Na hora eu tava tão preocupado com os jogadores vendo o atendimento que eu não percebi. O árbitro não faz o símbolozinho do VAR legal, ele não indica 100%. Ele... Claramente foi um negócio meio troncho assim, que aconteceu. Era pra ter divulgado. A Conmebol peidou. O termo no Rio de Janeiro seria esse. A Conmebol foi peidona. A Conmebol pipocou de divulgar o áudio desse lance, assim, era pra ter divulgado. Não, a Conmebol tá se restringindo porque a imagem é muito forte. Cara, vamos lá, né? A Conmebol tem os direitos de imagem da parada, ela pode mostrar, mas vai lá que fosse isso, bota um blur ali, bota uma desfocada no lance, ou bota um aviso antes. Isso não seria desculpa nenhuma. Enfim, a Conmebol não divulgou, e a gente vai agora assistir a expulsão do Diogo Barbosa. E isso, inclusive, esse daqui vai esclarecer uma dúvida que eu tinha.
e que, no final das contas, essa dúvida até... Eu tava indo de encontro com a torcida, né? Que era, pra mim, o Diogo Barbosa tinha sido expulso porque o goleiro tinha sido expulso porque o Diogo Barbosa ia em direção ao gol e era aquele cartão vermelho por ter tirado uma chance clara e manifesta de gol. E não foi por isso. Vamos ver aí. Eu vou dar uns pauses porque senão a Conmebol tira a monetização do vídeo, tá? 2023. Partido Argentina. Detalhe, tá? Outro detalhezinho. Primeiro, falando de tática aqui. O Keno tá pronto ali pra poder receber o lançamento. O Fluminense tá com um a menos em campo. Olha a disparada que o Diogo Barbosa vai dar e olha o passe de perna esquerda do Germancano. Júnior versus... Ó, olha aqui, olha como é que tá. Ó, na hora, eu tava... Eu tava no gol de cá, né? Do gol onde vai sair o gol do Fluminense depois também. E eu, quando vi, eu fiquei puto porque eu achei que o Germancano tivesse errado o lançamento pro Keno. E era pro Diogo Barbosa. Espetacular o Germancano, né? E aqui vai ser o choque. Un jugador del equipo blanco con el balón dominado se o lançamento dirige a la portería contraria. E aí o Diogo Barbosa... E aí esse foi o meu contexto o tempo todo. Olha só, se você olhar o Diogo Barbosa na dividida na hora com o goleiro, tem dois outros zagueiros deles ali. Então não faria sentido expulsar porque era uma situação... Se o Diogo Barbosa... se o goleiro não sai de voadora, se o goleiro ficar parado, o Diogo Barbosa não necessariamente faria o gol, porque tinha os dois zagueiros. Por isso que eu achei estranho de início a expulsão, mas não vai ser por isso, ó. Ouve só. El atacante juega el balón. Ó, o atacante chega, né? Ou toca no balão. Na luego bola. El portero fuera del área penal. E aí o goleiro fora da área, né? Da área dele. Sin tocar o jugar el balón. Sem tocar ou disputar a bola. Golpea al atacante con la rodilla y brazo. Golpeia o atacante com rodilha, cotovelo, enfim, golpeia o atacante com o braço, né? Com uma velocidade e intensidade alta. Ah, não, com a rodilha não. Com a rodilha eu acho que é tornozelo ou joelho. Enfim, ele acerta o atacante em cima e embaixo. E com uma velocidade e intensidade. Que põe com uma velocidade e intensidade alta. Em peligro a integridade física do jogador. Que põe em perigo a intensidade física do jogador. Configurándose esto como juego brusco grave. Jogo brusco grave, ou jogo violento grave. Foi por isso que o goleiro foi expulso. Não era porque era o último homem. Por isso que eu tava achando muito estranho. Na hora lá a gente não tinha o replay. Então eu falei, cara, foi muito estranho ter expulsado. Nem contestei na hora porque eu tava feliz com a situação toda. Mas eu falei, cara, estranho. Porque parecia que tinha outros jogadores ali. Não era pra ter expulsado assim. E aí agora entendi que foi por jogo brusco grave. Observa a ação e expulsa o jogador. O árbitro observou a ação, expulsou o jogador. Vamos ouvir o áudio do VAR na hora. Confirma a decisão de campo. E o VAR confirma a decisão de campo. Vamos ouvir o áudio do VAR. Ó. Eu vou traduzindo aqui, tá? Aí o árbitro assistente é quem grita a falta. Vou botar a legenda aqui embaixo também, ó. A legenda tá em espanhol, né? Então vou traduzindo aqui também. Falta. Aí o árbitro já grita. Vermelho, tava fora da área. Aí, na verdade, acho que a Conmebol cortou, né? Porque aqui, ó, eles chegam a falar isso aqui, ó. O arqueiro chega tarde, beleza. Ah, não. Eles não foram checar se estava impedido ou não. Ele só pediu a câmera de impedimento, que é essa daí. É a câmera pra poder pegar impedimento nesse ataque. E aí ele só vai ver que confirma que o goleiro chega de voadora no Diogo Barbosa. Então tá aí, por isso que ele foi expulso. Não foi porque realmente, olha aí, tipo, olha o lance nesse momento aqui do Diogo Barbosa cara a cara. Se você olhar, ó, se o Diogo Barbosa passa pelo goleiro aqui, tinha dois ali mais ou menos do lado. Então foi expulso pela intensidade a qual entrou no lance. Então é isso, só para poder destacar, para poder não passar direto o assunto, eu até fui dar uma atualizada aqui, porque eu lembrava de um caso do Corinthians também recente agora, que foi do Matheus Araújo, né? Foi um jogador do Corinthians, por exemplo, que teve a sua suspensão revertida. E aí muita gente vai falar também, conseguiram agora, não foi só o Dedé e tal. Só que a dele foi diferente. Não é que o árbitro de campo tomou uma decisão errada e o Matheus Araújo foi expulso de maneira errada e foi revertido isso depois. Não, na justiça, não foi isso. Teve uma confusão generalizada num jogo do Corinthians e com essa confusão generalizada no jogo do Corinthians, o árbitro relatou na súmula o número do Matheus Araújo, sendo que o Matheus Araújo provadamente não estava na confusão. Então, o que a Conmebol
destacou que foi esse erro. De que não foi um erro do árbitro ter expulsado ou não ter expulsado o Matheus Araújo. Foi um erro na hora de relatar na súmula. E aí é um erro administrativo, não chega a ser um erro de que o árbitro quis fazer uma coisa e depois eles tiraram a autoridade do árbitro. Por isso que eu acho muito difícil reverter essa suspensão do Marcelo, mas é importante essa pressão justamente para que o Marcelo não tome punição de mais jogos depois. Beleza? Então é isso, tamo junto, até a próxima, valeu!